Tem mais gente pra se juntar a gente ou começa logo, Lu? A gente começa as duas, Brina, é melhor, porque assim a gente, né, faz direitinho, aí as pessoas que forem entrando vão pegando no meio do caminho mesmo, não tem problema. O vídeo fica disponível depois, assim como os slides, então tá tudo tranquilo. Tá. Tá bom, então vou começar. Tá bom. Vou começar, né, gente? Hoje essa apresentação é sobre realidade virtual. Como vocês devem imaginar, a realidade virtual é um mundo muito gigante, então eu tentei trazer mais uma amostra do que eu acho que vale a pena refletir, mas estava inclusive dizendo para a Luciana que eu usei como referência um livro que está disponível gratuito na internet, um PDF. Então, para quem quiser se aprofundar em qualquer um dos tópicos e outros que eu vou tocar hoje, fiquem à vontade, baixem um livro, né? E se quiserem tirar alguma dúvida comigo também, estou aqui. Eu particularmente vou dividir que realidade virtual não é a minha queridinha, eu gosto muito mais de realidade aumentada, né? Você tem uma paixonite aguda, mas hoje vamos falar disso. Bora o slide. Pronto. Eu sou Brena, né? Atualmente eu moro na Inglaterra, eu trabalho na Universidade de Sussex como Learning Technologist, que a tradução para o português é esse nome horrível que eu odeio, que se chama tecnólogo, mas seria o que seria uma tradução mais exata, né? Mais ao pé da letra. Eu trabalho no setor de EAD, auxiliando os cursos de mestrado, né? Que a universidade tem, treinando os professores e desenvolvendo um pouquinho do material, dos recursos, revisando, enfim, um monte de coisa. Hoje, o que eu pensei para a gente falar foi falar um pouco da realidade virtual, né, uma questão mais de conceito, entender o que é a realidade virtual, pensar um pouco sobre alguns não é conceito, é conceito, pode ser, alguns conceitos que eu acho essenciais para que a gente entenda o que é a realidade virtual, né, no sentido de a base, né, o entendimento, um pouquinho de histórico, logo nesse primeiro tópico. Depois a gente vai falar um pouco de equipamento e tipos de interação. De novo, eu vou trazer uma amostragem que eu acho que vocês provavelmente são as que vocês mais conhecem. A gente vai falar um pouco de aplicações, aí começa a ser mais divertido, porque eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e vou terminar falando de ensino e aprendizagem e mostrando que a gente, né, como é que a gente pode criar em uma realidade virtual sem necessariamente desculpa, sem necessariamente precisar ser assim o Bill Gates da computação. Para começar, como eu já falei, né, a gente vai tratar primeiro de realidade virtual. Definição, histórico e considerações. Então, revendo alguns conceitos. Eu acho que para entender realidade virtual, a gente sempre tem parte do princípio de que a gente precisa entender o que é o real e o que é o virtual, né? Eu não vou trazer conceitos bem definidos, eu vou trazer mais entendimentos. Essa palavra é horrível. Mas, assim, é pensar que o real é tudo que é percebido através dos nossos sentidos, né? É isso que eu vou levar em consideração nessa apresentação. Então, o que a gente percebe através dos nossos sentidos é o que a gente entende como o mundo, né? O ambiente real. E o virtual, eu gostaria, assim, para mim, a gente pensa que, né, que é um potencial, ou seja, ele vem do latim virtus, né, que quer dizer força, energia em potência. Então, o virtual, ele tem a potência de se tornar um elemento, né? É como se, e é engraçado porque eu posso trazer, podem despertar uma discussão mais filosófica aí, Robson, se quiser entrar na jogada, fique à vontade. Mas, o que eu estava lendo, ele fazia um paralelo, tipo assim, um modelo 3D de uma xícara, ele tem um potencial de ser impresso, né, numa impressora 3D e de virar uma xícara, né? E aí ele fazendo um paralelo com um objeto real, ele brincou dizendo que um grão de café, uma semente, ela tem um potencial de virar uma árvore, né? Então, em teoria, a semente seria
uma representação virtual de uma árvore, né? Porque ela possui o potencial de virar uma árvore. Outras coisas que são muito importantes, outros conceitos que são muito importantes para a realidade virtual é o conceito de imersão e o conceito de presença, né? A imersão, só uma pausa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, à medida que eu estou falando, fiquem à vontade, eu vou ficar aqui de olho no chat de vocês. Quando eu olhar para cá, eu estou olhando para vocês. Quando eu olhar para cá, eu estou olhando para o slide. Então, imersão, né, que é a precisão na criação da ilusão ao usuário de uma realidade diferente da que ele se encontra. Ou seja, ele está imergido num espaço em que não é o espaço real dele, né? Por isso que eu digo, é uma experiência imersiva. É como se aquela sensação de imersão desloca ele de onde ele está de verdade, né? E isso é promovido através dos estímulos dos sentidos, né? Ou seja, um ambiente, quando a gente diz que um ambiente é 100% imersivo, quando a gente avalia a qualidade ou a precisão dessa imersividade, ela está exatamente nisso. Quão preciso foram os estímulos enviados aos nossos sentidos que fez a gente se sentir naquele ambiente e não, né, a gente saiu do ambiente real que a gente está. E tem a questão da presença, né? A presença, ela vem ela é uma percepção mais subjetiva. É como se você está tão presente naquela experiência que você não percebe que há uma mediação, né? É como se houvesse o subjetivo toma conta de tal forma que você esquece que está sendo mediado. Então, pensando no... Olá para as pessoas que estão entrando agora. Pensando no conceito de realidade virtual, né, eu vou ler para vocês. A realidade virtual é, antes de tudo, uma interface avançada do usuário para acessar aplicações executadas no computador, tendo como características a visualização de e movimentação em... Boa tarde, Murilo. Ambientes tridimensionais em tempo real e a interação com elementos desse ambiente. Além da visualização em si, a experiência do usuário em realidade virtual pode ser enriquecida pela estimulação dos demais sentidos, como tato e audição. Porque, como eu falei, né, quando você pensa na questão da imersão, você tem que pensar na questão da englobação do máximo de sentidos que você puder, para que para que o usuário se desloque do ambiente onde ele realmente está, né, para um ambiente virtual. Tudo bem? Posso seguir? Pronto. Um pouquinho do histórico. A primeira experimentação em realidade virtual foi em 1950, com esse artista e cientista da computação gráfica, claro, porque são só essas pessoas que, né, fazem isso com a gente no mundo, que ele criou esse sensorama. Era como se fosse, que é o Morton Heilig, era como se fosse uma máquina que eu acho que se aproxima, eu não sei qual são a idade de vocês, mas vai se aproximar com aqueles simuladores que tinha no Iguatemi, na praça de criança, que você vai, ou ele mexe você, ele solta um vento, ele vai ter um som, ou seja, é como se ele tentasse estimular os seus sentidos, né? Não era, foi a primeira tentativa de juntar isso. Logo em seguida veio o Ivan Sutherland, que, para quem sabe, foi um dos primeiros cientistas da computação também, que pensou a questão da computação gráfica. E ele criou esse Ultimate Display, né? E criou também o que é o primeiro head-mounted, que não é como se fosse o primeiro capacete, mas não é um capacete, né? O primeiro dispositivo de visualização, né? Primeiro aparato de realidade para realidade virtual, que na verdade eram lentes acopladas a câmeras, né? Mas que traziam as imagens no aparato em si. Inclusive, uma das primeiras experimentações que ele fez foi colocar
através desse display que ele criou, né, existiam câmeras no alto de um edifício que se movimentavam de acordo com o movimento da cabeça do usuário. Então, se o usuário olhasse para baixo, né, era reproduzido nas lentes do display o que estava sendo filmado pelas câmeras que estavam reagindo à movimentação dele, né? E aí teve toda uma análise da questão da imersão, porque as pessoas se assustavam e tudo mais. O conceito em si, né, ou seja, o conceito de realidade virtual começou a ser pensado em 1980, ou seja, é um conceito recente, né, como vocês podem ver, e que foi pensado posteriormente a essas duas experiências pensadas por esses dois caras. Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho de equipamento e interação, né, e segurança. O ambiente virtual, né, a realidade virtual, ela faz uso de vários tipos de equipamento para estabelecer essa relação com o ambiente real. Então, um tipo de equipamento que existe é o equipamento chamado equipamento de entrada de dados, né? Que a gente tem aparelhos que nem são aparelhos de realidade virtual, né? O teclado é um aparelho de entrada de dados, né? A gente está... O teclado, ele é uma interface que leva uma coisa do mundo real para o mundo virtual, né? Mais ou menos isso. Então, tem a questão tem os equipamentos manuais, né? Que são muito associados ao que a gente conhece, como eu falei, né? A questão dos joysticks, né? Que aí nessa imagem tem um exemplo, esse óculos touch, né? Que é o controle que vem, o controle que você usa paralelo ao óculos em si, e que você pode usar para manipular os objetos ou os personagens no ambiente virtual, né? Então você usa no mundo real para manipular no mundo virtual. E tem a entrada de dados de rastreamento, né? Onde as informações rastreadas no ambiente são reproduzidas no ambiente virtual. Ou seja, é como se houvesse um espelhamento, né? De como eu mexo, né? É um espelhamento, acho que seria a melhor palavra mesmo. Então, essa luva, por exemplo, né, que se chama Dexmo, né, ela vai monitorar os movimentos dos meus dedos e esse espelhamento dessa ação vai passar para o mundo virtual. Tem esses que são os ápticos de interação, né, que eles promovem sensação de vibração e força tátil. Então, tem a ver que o feedback que ele dá ao usuário quando você entra, eles são usados para canetas, para desenho, né, ele dá o retorno ao usuário através de vibração e através de uma reação contra, né. Esses equipamentos já não estão muito em uso, né? Alguns desses, por exemplo, são só mais exemplos de como foi pensado essa relação entre o mundo virtual e o mundo real, né? Esse, por exemplo, que eu tenho no slide, se chama Phantom Touch X. Mas existem diversos outros, como eu falei para você, estou trazendo uma amostragem para representar os tipos de interação e feedback. Tem os equipamentos de visualização, né, que são os que eu acho que são os mais conhecidos pela gente, são os que permitem a visualização do ambiente em profundidade, né. A maioria desses equipamentos de visualização, eles vêm amparados, né, como eu já falei inicialmente, do estímulo de outros sentidos, né. Os de visualização, em especial, vêm amparados pelo som 3D, porque quando você está estimulando, né, a visão, para promover essa imersão, faz falta a questão da captura do som. Então, não é qualquer som, né? Existem câmeras e existem microfones específicos para isso, para captar o som 3D, para trazer exatamente a sensação sonora, né, daquele espaço. Esse, em exemplo, que eu trouxe, eu não sei se vocês já chegaram a ver, é o Google Cardboard, né? Ele é feito de papelão. Existe na internet vários modelos que você pode cortar e fazer você mesmo o seu. Obviamente, ele é um dos mais simples, ele fez parte de um projeto de difundir a realidade virtual e a realidade aumentada em escolas, né, e tentar não limitar pela questão do poder aquisitivo, embora, obviamente, eles também estão tentando difundir as ferramentas que eles têm nesse espaço, que a gente vai falar delas mais a seguir.
Mas existem outros tipos de equipamentos de visualização que são mais rebuscados. Existem equipamentos, esse específico, não sei se vocês conseguem ver, você acopla o seu telefone, né? Então você precisa ter um telefone celular, um dispositivo móvel que você encaixa na caixa de papelão. Existem outros que já são mais bem estruturados, que já vêm com um fone de ouvido embutido, ou já vêm com um suporte melhor. Você pode ajustar a diferença entre os olhos, né? Enfim, são mais sofisticados do que esse. Eu, particularmente, adoro esse bichinho aí. Os tipos de interação, né? As interações do usuário com o ambiente virtual é feita através do uso de dispositivos. Mas os dispositivos, tais como esses que eu apresentei, eles não garantem, eles não são somente o que permite a interação, porque as interações são limitadas pelo que o sistema permite, né? Boa tarde, Fernando. Então, por exemplo, não é só porque eu estou munida de um super equipamento, né, de interação ou de espelhamento do mundo real ao mundo virtual que eu vou poder fazer no mundo virtual o que eu quiser. Não, porque tem toda uma programação por trás que vai limitar ou vai estabelecer quais são os tipos de interação naquele mundo que podem ser feitas com a ajuda dos dispositivos, né, dos equipamentos. Existem experimentações ou existem... não é plataforma. Existem objetos desenvolvidos em realidade virtual que permitem uma participação mais ativa, né, do usuário ou uma participação mais passiva, né, onde o usuário ele é um observador, ou seja, o passivo em geral, o usuário ele está ali para observar aquele objeto, né, aquela realidade virtual. O ativo, ele pode mexer os objetos, ele pode construir o objeto, ele pode se mexer dentro do espaço, né? E ele tem algum tipo de autonomia dentro dele. Existem também as interações nos sistemas multiusuários, que trazem nesse sistema representações virtuais de nós mesmos. Então, a gente poderia se encontrar no mundo virtual e ter uma reunião. É surreal, mas é possível. Porque assim, para mim é muito esquisito você perceber essa questão dos sistemas multiusuários, porque é como se você estivesse em uma mesa de reunião, por exemplo, em que representações virtuais de você é uma coisa meio, como é que chama? Aquele jogo que tinha, era Life, SimCity, não, esqueci. Esqueci o nome do jogo. Robson. Enfim. Oi, Brenoca. Tu lembra do nome do jogo? Depende, tinha aquele V Microsoft, que a gente tinha avatares e aí representava a gente. Depois tinha aquele Life, peraí. Esse aí do Life. Tem o SimCity, mas eu sei qual é que tá falando, onde a gente vestia um avatar, né? A gente escolhia um avatar e conduzia aquele avatarzinho naquele lugar, né? O Rodrigo tá falando The Sims aqui, será? The Sims é um exemplo, mas o The Sims eu não sei, tu constrói o avatar? Eu nunca joguei The Sims, não. Eu joguei esse outro que era Life qualquer coisa, que é muito espelhamento. Para mim, eu me sinto muito espelhamento disso, né? Porque é a gente representado virtualmente por um avatar interagindo como se fosse, né? Ou seja, é uma extensão de nós mesmos, né? Que tá ali dentro. Aí eu não sei, também não joguei. Second Life! Bruna! A Bruna aí matando. Second Life, é isso aí. É isso mesmo. Obrigada. Os tipos de interação, né? São basicamente 4 tipos de interação. A navegação, como eu falei, né? Então, o movimento do usuário no ambiente. O usuário, nesses espaços em geral, ele pode viajar, né? Ele pode explorar o ambiente. E ele tem uma autonomia também, porque ele pode tomar decisões, né? Então, ele pode definir o trajeto que ele vai, ele pode definir a investigação que ele vai fazer, né? Dependendo do que ele busca naquela navegação. Existe o tipo de interação que é o de seleção, né? Que é uma interação que a gente conhece, né? Que é onde você escolhe um objeto naquele ambiente, naquela realidade virtual, a ser manipulado.
Uma característica desse tipo de interação é que o sistema ele tem que dar um feedback ao usuário, né? Então, aquela coisa, você precisa saber que o objeto foi selecionado tal como você queria. Então, isso tem muito a ver também, é parecido com qualquer sistema, né? Quando você clica, quando você seleciona, né? Quando você escolhe qual objeto que você quer manipular, o sistema ele tem que ou fazer o objeto piscar, ou lhe dar algum tipo de sinal para que lhe diga que o objeto foi selecionado. Existe o tipo de interação de manipulação, né? Onde você pode manipular o objeto virtual. Isso quer dizer que não é só manipular no sentido de brincar, você tem uma autonomia em mudar o objeto também, né? Então eu posso mover ele de canto, eu posso aumentar ele, eu posso mudar de cor, o mouse é multifuncional na interação. Obrigada, Wanda. Uma pergunta? O mouse é multifuncional na interação? Eu não sei. Sim, na verdade, eu estava na dúvida. Esqueci as interrogações. Foi uma pergunta. Eu não tô. Porque eu acho que o mouse, a minha confusão aqui, Wanda, é entender, porque eu não acho que a gente use um mouse para interagir no ambiente virtual. Então, para mim, assim, eu vou lhe dizer que fora do ambiente virtual, né, fora da realidade virtual, de um objeto desenvolvido em realidade virtual, eu diria que sim, porque você tem como selecionar, você tem como manipular, né, você tem como usar ele para muitos desses tipos de interação. Eu não sei onde ele exatamente caberia dentro da realidade virtual, porque eu particularmente nunca usei um mouse para navegar numa realidade virtual. Então eu fico te devendo essa. Pronto, e uma outra questão da manipulação é que você também pode fazer aquele objeto específico desaparecer, né? Então, a autonomia também nesse sentido. Se o objeto eu clico, movo e tudo mais, mas eu também posso apagar ele e deletar ele daquele ambiente. E os de controle, né? Que são comandos emitidos pelo usuário e a serem executados pelo sistema, ou seja, são tipos de comando onde o sistema tem que responder ao que eu estou solicitando. Tem uma coisa que eu quero falar que eu não sei como é, assim, e desculpa porque eu deveria ter pesquisado mais, mas tem dois elementos importantes também na realidade virtual e que, ao menos aqui, né, para quem chegou depois, só contextualizando, eu moro atualmente na Inglaterra. Então, aqui eles têm umas políticas, não é política a palavra, mas tudo é muito mais regulamentado. Então, por exemplo, muitos dos dispositivos, e é uma das razões porque eu gosto mais de realidade aumentada do que realidade virtual, muitos desses dispositivos e desse tipo de interação que eu acabei de descrever, eles acabam não se tornando possíveis num espaço físico real, né? Então, por exemplo, massa, tá show de bola, a gente tem dinheiro, a gente quer implantar isso na escola, a gente quer aplicar assim, assim, assado. Não pode. Por que não pode? Porque existem normas de segurança que têm que ser seguidas para esse tipo de implantação. Então, por exemplo, mesmo que a escola, mesmo que a instituição tenha dinheiro para comprar um equipamento de ponta, né, eu preciso garantir que na hora em que o usuário vai estar naquela experiência, a saúde dele, a integridade dele vai estar protegida, né? Então, isso tem sido bastante limitado, e aí é onde vai surgir toda a discussão que eu não sei se vocês viram, eu não vou trazer isso hoje, porque eu acho um conceito complicado, que é a história dos graus de liberdade, né? De movimento. Então, assim, como é que eu garanto que um usuário que tem um óculos, né, que está com fone de ouvido, que está completamente imersivo e presente no ambiente virtual, ele não vai arriscar a vida? Aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Um dos primeiros caras que pensou a realidade virtual é um professor da Universidade de Stanford. Eu vou falar um pouquinho mais dele mais tarde. Mas um dos primeiros exercícios que ele colocou
ele trazia a reflexão de como a imersão era potencial e de como a imersão mexia com os processos cognitivos da gente. Enfim, ele fez o projeto, é um projeto que tem hoje várias versões, que era você coloca os óculos, né? E é como se você estivesse atravessando, você é convidado, acontece um desastre natural qualquer, e você tem que pular. Então você está no alto de um prédio, você tem que andar em cima, tipo a história do pirata, você tem que andar em cima de uma prancha, né? E pular para se salvar, porque o prédio está caindo. E desse estudo, muita coisa foi observada, porque as pessoas efetivamente entravam em pânico, as pessoas reagiam, né? E eu passei por isso, o medo de altura, ficar imobilizada. E uma das vezes que ele implantou isso com uma plateia, quem se ofereceu foi era como se fosse uma figura de alta importância da sociedade, não sei, um juiz, alguma coisa assim. O fato é que quando a aplicação dizia pula, o rapaz, né, o juiz pulou. Quando ele pulou, ele deu de cara no chão. Porque, obviamente, ele achou que ele estava pulando para o prédio do lado, mas ele não estava. Ele estava pulando, né, do palco para o chão. E foi quando inicialmente foi identificada essa questão da segurança, né? É preciso pensar não só na experiência no mundo virtual, mas como a gente garante a integridade desse usuário no mundo real. Eu passei por uma experiência parecida e o engraçado é que, embora a maior parte dos dispositivos que a gente tem aqui, né, tem que estar ainda vinculados, se for um ambiente virtual, se for uma realidade virtual de alta precisão, ela ainda precisa estar ligado a um computador para usar do processamento, né? Um telefone só, um óculos só não dá conta. E era uma experiência parecida com essa. E eu estava num óculos. Imagina que tinha um óculos, tu tinha um fone de ouvido e tu tinha um cabo. Mas era um cabo que parecia, não sei nem dizer como era a grossura do cabo, mas o cabo era muito grosso, né? Era na grossura de um marcador. E tu sente o cabo. Mas a tua sensação de presença naquele espaço, que é por isso que eu trouxe a história dos dois conceitos, é tão forte que eu não consegui pisar meu pé fora do elevador. A gente subia de elevador e dava de cara com essa prancha que a gente tinha que andar e pular. Não consegui. E mesmo com o instrutor da experiência do meu lado dizendo, Brena, você tá, tipo assim, né? Mesmo ele trazendo a racionalização da realidade, eu disse, você pode me dizer o que você quiser, mas daqui eu não saio, eu quero voltar para minha casa. Porque a sensação a imersão é muito profunda, né? E ele falou, se eu lhe disser, e se eu lembrar você que você está numa sala, né, que não tem uma prancha para você andar e que você não está correndo risco de vida, eu digo, eu lhe agradeço, mas eu quero pegar o elevador, descer e tirar esse óculos da minha cabeça, porque não dá. Uma outra questão que vem com a segurança é a questão também do desconforto, né, que eu toquei muito de leve quando eu falei dos óculos, né, principalmente para criança, tem o óculos... Tem a questão do afastamento dos olhos, tem a questão do fone de ouvido, tem a questão de pessoas que, por exemplo, que usam óculos, né? Um óculos de grau em si. Colocar um aparato daqueles por cima do óculos de grau é extremamente desconfortável e é estudado, inclusive, que muitos usuários inclusive sentem enjoo e não se adaptam a essa modalidade. Eu vou ler aqui o que o Fernando está dizendo, só um minutinho. Alguns trackpads têm uma certa resistência, onde, por exemplo, você está usando um mapa 3D de uma certa região e você quer traçar um trilho, caminho para a construção de uma estrada para aquela região. Então você pode usar um trackpad para interagir com o mapa de tal maneira que onde tem montanhas, rios ou lagos, o trackpad pode apresentar maior resistência para passar por lugares com maiores riscos. Fernanda, eu acho que a questão, de novo, é como a Wanda trouxe, né? Um trackpad, eu não sei se você usaria um trackpad em um objeto desenvolvido em realidade virtual.
né? O trackpad, nesse seu exemplo, eu conseguiria associar mais a realidade aumentada, né? É aquela história do GPS. O GPS, ele me traz uma informação, ele aumenta a minha percepção dos meus caminhos, né? Então, eu não sei se um trackpad se o que eu estou entendendo pelo que você está dizendo de trackpad seria um dispositivo que você usaria em um ambiente de realidade virtual. Aplicações, né? E aí eu trouxe alguns exemplos que eu quero mostrar para vocês, né? Então, falando de educação, eu não sei, Lu, se eu tocar aqui, será que espelha o som? Tá? Não sei, Brena, nunca tentei, mas vamos lá. Tá. A maioria desses exemplos eu trouxe do YouTube. Eu não sei se vocês sabem, mas tem o YouTube realidade virtual, né? YouTube, eu não sei se ele traduz para o português, mas quando você procura YouTube né, VR, né, que é Virtual Reality, você vai achar muitos vídeos lá que você pode usar, né, o seu telefone para ver em realidade virtual, se ele tiver capacidade para isso, ou você pode navegar com o mouse para dar como se fosse um vídeo em 360, né? Brena, deixa eu só fazer uma pausa aqui, rapidez. A Wanda e a Isabel estão perguntando o que é trackpad. O meu imaginando entendimento... o controle do joystick, é isso? Desculpa, pessoal, eu posso tentar explicar. Eu falei trackpad, mas o nome correto é trackball, tá? Se vocês procurarem na internet, trackball é como se fosse uma bolinha que você vai girar com o dedo. Ele funciona semelhante a um mouse, mas ele vai poder oferecer alguma resistência, tá? Ao contrário do mouse, que não tem nenhuma resistência ao movimento, um trackball, na verdade o nome é esse, eu acabei confundindo, tá? Trackball é um dispositivo que ele pode oferecer uma certa resistência quando você está movimentando ele, semelhante ao mouse. É como se fosse um mouse, mas ele é uma bolinha que você consegue ir mexendo aquela bolinha e ele vai se movimentando de forma semelhante ao mouse, tá? Mas o nome, na verdade, é trackball, ok? Obrigada, Fernando. Eu já tinha entendido, por isso que eu disse, eu estava entendendo certo. Eu já tinha entendido o trackpad como um dispositivo mais próximo ao GPS, né? Mais parecido com um tablet, né? Um padzinho que você tem sim como controlar. Ele não é um tablet porque não tem aquele processamento todo. Mas, então acho que ficou claro aí para todo mundo. Ou não. Voltando aqui para o vídeo, né? Então eu vou aumentar aqui a tela. Vocês conseguem ver com a tela aumentada? Sim? Sim? Não? Sim, sim. Pronto. Isso é... To the solar system. E o áudio, You escuta? can see sun at the bottom. A gente consegue escutar, mas ele fica quebrado um pouquinho. The temperature Baixinho, né? of its Pronto. hottest Então eu is vou 5 crore tirar o áudio, né? Vocês podem, os links estão na apresentação, mas isso é um vídeo, o vídeo tá tocando e isso é um vídeo no YouTube em 360, né? Esse é um vídeo que fala sobre o sistema solar, para criança, aquele astronautinha, ele inclusive fala com um sotaque russo, é como se ele tivesse com um sotaque russo, e ele vai narrando uma série de aprendizagens, né? Uma série de coisas que ele acha relevante sobre o sistema solar, né? E aí você pode interagir e seguir o que ele está dizendo. Então, esse é um dos exemplos usados, né, para a educação. Tem vários outros vídeos, e isso, como eu disse, você pode usar com um óculos, né, para efetivamente ver em realidade virtual. Eu vou só diminuir isso aqui um pouquinho, porque eu quero ver minhas notas, porque eu trouxe outros exemplos para vocês entenderem que isso não é só uma questão para criança. Eu não sei se vocês, ou talvez eu seja melhor explicar, mas aquele professor que eu falei da Universidade de Stanford, um dos primeiros projetos que ele fez, né, tirando a história da prancha, foi falando sobre a acidificação dos oceanos. Então, ele recriou um ambiente em realidade virtual para que as pessoas conseguissem
nadar e acessar e entender a seriedade dessa acidificação dos oceanos. Por quê? Porque a gente não pode ir lá, senão a gente morre também. Então você não consegue estar nesse presente. Ele queria trazer esse entendimento para que criasse essa imagem, né, real do que acontece com o oceano, já que eu não posso ir lá, mas eu posso, através da realidade virtual, estar lá. Uma das outras coisas que ele fez, que teve um resultado interessante, foi a serra, né? Porque ele mexe com biologia. Então eram exercícios onde ele fez um estudo e o objeto era, você pegava uma serra elétrica e tentava cortar uma árvore, né? E o objeto em si que eles usavam dava o feedback da força e do tremido, né? De que uma serra real proporcionaria se você tivesse efetivamente usando a serra para cortar uma árvore. E o efeito de você passar por essa vivência foi tão grande que, enfim, não tem os números, mas posso dividir com vocês. Mas depois eles constataram que quem passou por aquela experiência, né, se percebeu posteriormente muito mais cuidadoso com a natureza. Ou seja, passar pela experiência daquilo trouxe uma consciência, né? Ou seja, a consciência veio pela experiência. Dentro da educação, alguns outros exemplos são a questão dos laboratórios virtuais, né? Que traz muito essa questão da segurança. Então, os alunos que trabalham no laboratório virtual, eles conseguem manipular objetos sem se expor aos perigos disso, né? Podendo observar todas as reações. Ele tem também os ambientes virtuais 3D, né, que são, como eu falei, dos sistemas multiusuários. Então, você tem um espaço virtual, um ambiente de realidade virtual, que é uma sala de aula. O seu professor está lá representado como um avatar, você está lá representado como um avatar, né? E aí vocês interagem lá. E dentro desse espaço, o professor pode trazer modelos 3Ds, né, para enriquecer a aula. Então, imagina que tu está dentro de um ambiente de realidade virtual, o teu professor está falando de dinossauro, e aí o avatar do teu professor tira, sei lá, do bolso um dinossauro 3D e todo mundo no ambiente virtual está, né, navegando ao redor daquele ambiente. Uma outra coisa, como eu falei, essa história da acidificação, né, a realidade virtual aplicada à educação, ela traz essa possibilidade de você visitar um lugar impossível, tanto impossível porque você não alcança, quanto impossível porque, por exemplo, você não pode entrar, né, virar uma formiguinha dentro do corpo humano, por exemplo. E existem aplicações sobre isso. Um outro tipo de aplicação da realidade virtual é a aplicação industrial, né? Então você vai ver de novo um exemplo do YouTube, que é um vídeo feito pela BBC, que é parte de um treinamento para resgate de incêndio. E isso é só um exemplo, tem vários outros exemplos. Esse era legal, se bem que tá em inglês, mas porque ele narra, de novo é trabalhado em cima da narrativa, né? E aí ele se apresenta, eu sou bombeiro, trabalho nisso, e aí ele é abordado por uma situação. Então, o que é que você faz? Para onde você olha? O que é que está errado nessa experiência, né? Isso também é usado em termos de indústria para você trazer para amparar a questão da profissionalização, né? Como é a vida de um bombeiro. Então, você tem como se fosse esse treinamento inicial, onde você vivencia em realidade virtual o que eles fazem. Uma outra coisa que eles também usam bastante, e eu fui para uma conferência que foi muito interessante, é a questão dos protótipos, né, as simulações e os controles de qualidade e segurança. Então, a Jaguar, superentendida de carro, eu acho que foi a Jaguar, ela fez um modelo 3D do carro e para virar como se fosse a cópia mãe do carro, né? E fazer todos os ajustes, e ela se vangloria muito de que a réplica real do carro, a questão do potencial do virtual de virar uma coisa real, né? Ela difere do objeto virtual em milímetros, né? Ou seja, que a réplica é perfeita.
que não é um processo ainda muito abençoado, né, ou acolhido pela sociedade, porque o ideal seria você fazer os controles de qualidade e segurança em emulações de batidas, né, de cinto de segurança no mundo virtual, mas as legislações atuais ainda não permitem isso. A questão de saúde, já toquei também um pouquinho nisso, né, que tem é usado para questão de anatomia, para simulação cirúrgica, né, como vocês podem ver nesse vídeo, eu vou tocar um pouquinho. Pronto, ele tá, né, é uma simulação dessa aplicação, onde você, com os controles, simula os procedimentos médicos, né, que você precisa fazer para salvar uma criatura. Isso também é usado em simulações, tá aí, ó, a pessoa em si fazendo isso, né? Também é usado para simulações de cirurgia, né? Para você treinar exatamente como é que você poderia fazer isso. Também é usado, como eu falei, aquele exemplo que eu disse, né, da questão do medo, né, de como a pessoa se torna presente no ambiente e acaba reagindo, ele também é usado para cunhos de terapia. Então, você pode usar a realidade virtual para tratar fobias, né, porque, por exemplo, eu identifiquei minha fobia à altura em uma experiência de realidade virtual. Eu não tinha a menor noção disso. Agora eu preciso fazer mais para poder curar, porque não é só identificar, não foi legal. Tem a questão de artes, né? Acrescenta, é uma aplicação em artes, é muito rica. Você permite, de novo, aquela história do espaço-tempo, né? Você pode visitar museus virtuais, você pode ver obras virtuais de pertinho, né? Que muito provavelmente, mesmo se você fosse ao museu de verdade, você não conseguiria, porque ia ter aquelas 400 pessoas na frente batendo foto. Você tem um olhar e uma percepção, embora, de novo, não é a obra pura, né? É uma representação virtual da obra, mas lhe permite uma observação mais próxima. Então, e também a questão do estudo, né? Você pode visitar exposições virtuais e você pode estudar esculturas, né? Dentro daquela perspectiva de que dentro de uma realidade virtual você tem aquela ideia do 3D, então você tem como olhar a escultura com mais detalhamento. Eu não sei se vocês já testaram o Google Arts. O Google Arts é muito legal. E eu não... deixa eu aumentar aqui. E ele traz, você tem como projetar peças de arte na sua casa, você tem umas brincadeiras de realidade aumentada muito legal, você bate uma foto sua, e aí ele vai dizer com que peças de arte, tá aí o exemplo, com que peças de arte você se parece, né? Essa questão aí do visitar o museu, de ver obras de arte, é muito legal. E tem muita coisa boa, né? Que você não precisa, é de graça, tá? O aplicativo é de graça. E muito do conteúdo que eles têm também é acessado de graça, se não todo. Eu de novo fazendo a coisa errada. Entretenimento, então, e aqui é uma das partes que eu acho mais legal, né? Tem a coisa dos jogos, né? Os jogos em realidade virtual, que eu não vou falar muito sobre isso, porque, para falar bem a verdade, eu não jogo em realidade virtual. Eu sou old generation, eu gosto de controlezinho e bonequinho pulando. Mas e esse é um documentário em 360 que está, inclusive, no YouTube. De novo, como eu falei, estou trazendo exemplos do YouTube porque eu acho que são exemplos mais fáceis de vocês acharem. Então, esse foi um documentário sobre refugiados que ganhou prêmio, inclusive. E ele é filmado em 360, né? E você pode assistir ele em realidade virtual, justo para trazer essa questão psicológica, ou seja, que ele coloca você na beira da praia quando chegam os barcos com os refugiados, né? E tem a fala do Trump. Esse aqui era legal vocês ouvirem, porque tem aquela
o presidente dos Estados Unidos, falando, né, sobre os refugiados e tal, então vai ficando mais forte à medida que o vídeo vai passando, e ele é todo, né, em 360 e em realidade virtual. Você pode usar o seu telefone para ver. Depois chega o barco, as pessoas são atendidas, enfim, depois você vai para a cabana, comer com eles no chão. É muito legal isso. E não só a questão do... Eu não sei por que o vídeo não está rodando. Mas não só a questão do filme em si, né? Existem shows gravados desse jeito, existe teatro pensado desse jeito, né? E aí eles colocam você como você para perceber, você é parte do elenco, né? Você tá, o ângulo da câmera tal, é muito legal. Tem vários links aqui, depois vocês têm que dar uma olhada, né? Que eu acho que vocês vão gostar. Terminando, eu tenho 15 minutos para falar sobre ensino e aprendizagem, né? Que são considerações, benefícios e criação. Eu tô ficando assim um pouco cansada de falar sozinha. Alguém quer dizer alguma coisa, fazer uma pergunta antes que eu comece isso aqui? Ou não? Posso fazer uma colocação rapidinho, só sobre... Vocês estão me ouvindo? Sim, diga, Fernando. Na verdade, é só uma observação que você falou lá do Google Arts, né? E você pode interagir, tirar fotos e fazer alguma coisa também, tipo um ambiente em 3D, pelo que eu pude entender, ele vai montar fotos ali, né? E aí me chamou a atenção só um detalhe, que você falou assim, ele é totalmente gratuito, né? Aí eu me lembrei de uma passagem de um filme que eu assisti recente, chamado Dilema das Redes. Não sei se você já assistiu, mas eles falam que não tem nada grátis, né? Se é gratuito é porque você é o produto, né? Então é só para chamar a atenção com relação a isso. Quando a gente pensa de graça, redes sociais é de graça. Não, Fernando, obrigada. É porque eu ia deixar, eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente, porque eu ia fazer exatamente isso, né? Eu trago vários exemplos do Google, mas toda essa teoria da conspiração aí por trás, eu tenho ela muito presente dentro de mim. Então, quando eu falei é de graça, no sentido de que, bem ou mal, né, dentro dessa característica de monitoração, você tem como acessar ou trazer isso como um recurso sem precisar pagar por ele, né? Não que eu seja uma fã da Google, mas, né, tem lá, é diferente de eu trazer, porque existem muitas plataformas. Eu quis dizer com aquilo do de graça é que vocês conseguem acessar para completar isso que eu estou apresentando hoje de maneira gratuita, né? Não quiser instalar o Google Arts, não instalem. Eu não tenho instalado, eu instalei uma vez, vi e desinstalei, mas eu não quis trazer exemplos que vocês teriam que pagar para ver, porque tem coisas muito mais rebuscadas em realidade virtual que efetivamente tem uma barreira de custo muito bem estabelecida desde o início. Mas obrigada pela observação. Tranquilo, obrigado. Mais uma curiosidade. Alô? Oi, professor. Diga. Como, por exemplo, eu uso muito o Google Earth como os alunos em sala de aula, mas a gente depende da conexão. O Google Arts também depende da conexão, não tem nada que eu possa usar offline, porque a gente que trabalha em escola pública, eu sou de universidade pública, a gente tem muita dificuldade, sabe, de essa coisa que dependa do online. Você tem sim, Wanda, eu vou falar que também é um produto da Google, mas é o Google Expeditions, né, que é o Google Expedições. E ele sim, você pode usar ele offline, você não precisa de internet, você precisa de internet inicialmente para baixar a experiência, a expedição que você quer usar, mas uma vez que que foi feito o download, né, você pode usar sem precisar, sem depender da conexão. Voltando para cá, as considerações do uso, né, voltando, ensino e aprendizagem, as considerações do uso da realidade virtual em processos de ensino e aprendizagem, ela vem ligada, como eu acho que tudo na educação, em relação à metodologia pedagógica, né? A ferramenta em si, ela não vai fazer um milagre se ela não utilizar de uma metodologia pedagógica que se adeque, né,
ou seja, a metodologia vai usar a ferramenta como a realidade virtual como uma ferramenta adequada ao que está sendo proposto pedagogicamente, né? Então, e isso eu trago de novo essa exposição que eu fui, que era sobre a indústria automobilística e realidade virtual, que eles todos, de grandes empresas, né, tipo Jaguar, Land Rover, o que quer que seja, eles disseram, você só parte para a realidade virtual quando não há nenhum outro tipo de representação que possa suprir, porque a realidade virtual ela é cara, você precisa de desenvolvimento, então assim, eu não vou, se eu tenho como implementar o que eu preciso sem partir para esse processo custoso e demorado, por que eu vou usar a realidade virtual? Existem outras ferramentas que são mais adequadas, então isso chamou muito a minha atenção, porque eles são pessoas com muitos dinheiros, né, pessoas, viu? Eles são indústrias com muito dinheiro que estão ponderando a aplicação, né? E eu acho que para a gente, como a Wanda disse, com limitações ainda maiores, né, em termos de acesso, vamos tentar pensar a realidade virtual, mas começando pela metodologia pedagógica, onde é que uma pode complementar a outra, né? Uma das coisas que eu estava discutindo com a Lu é que o que é colocado é como se a realidade virtual e a realidade aumentada, pelo potencial de construcionismo e interacionismo que ela permite, seria uma plataforma, né? Uma ferramenta que, eu vou tentar dizer as palavras certas, é como se fosse uma ferramenta que aborda mais, que permite mais ela ser uma mídia adequada a novas práticas, né, metodológicas que incluam a tecnologia em um processo maior de autoria e de atuação, né, do aluno em si. E a realidade aumentada, particularmente, não que a realidade virtual não faça isso, mas a realidade aumentada, particularmente, ela também traz muito elemento de integração com a comunidade, né? Porque a realidade aumentada, ela é como se ela aumenta a sua realidade, mas você ainda está você está conectado com o seu espaço real, né? A realidade virtual, a comprovação de sucesso é você se desconectar do seu espaço real. É isso que eu não acho muito legal. Então, a interação, né, quando a gente pensa na questão da educação, a interação deve propiciar uma comunidade de aprendizagem de discurso e de prática de tal maneira a produzir significados, compreensão e ação crítica, exercer a aprendizagem de cooperação e de autonomia, assegurar a centralidade do indivíduo na construção do conhecimento e possibilitar resultados de ordem cognitiva, afetiva e de ação, né? Você pode fazer isso, né? Você pode fazer isso através da realidade virtual. Pensar em o que você vai propor para que isso, né, seja propiciado. Benefícios, alguns eu já listei ao falar das aplicações, né? A questão do limite espaço e tempo, ou seja, eu consigo acessar um tempo e um espaço que não é o de agora, né? E não é o meu, eu consigo visitar, eu consigo, né, estar em espaços que eu não estaria, eu consigo acessar, vivenciar experiências, né, que não seriam possíveis, eu consigo voltar no tempo ou avançar no tempo. Né? Tem uma questão de que a realidade virtual permite a contextualização de conteúdos abstratos, então é usado para auxiliar o ensino de matemática, porque você vê a prática da matemática em si, né? Tem um elemento de engajamento, porque é divertido por si só, né? Então atrai e aí permite, dentro desse espaço, por tudo isso que eu falei, né, permite uma postura mais ativa dos alunos, é um espaço em que eles pertencem, ou pertencem, entre aspas, no sentido de que, de novo, se a metodologia usa, né, para promover esse engajamento com as ferramentas onde eles possam ter uma postura mais ativa, né. Você pode manipular objetos, né, a questão do exemplo que eu falei, dos laboratórios, né, com toda uma segurança e tornando assim possível uma maior experimentação. Criação em realidade virtual, né? E aí eu faço uma brincadeira do calma, não criemos pânico, porque eu acho que para quem não é desse espaço, tem muito aquela coisa do imaginar que não é possível, né? Porque eu vou precisar saber muito de computação, eu vou precisar saber programar, eu vou precisar de muita coisa.
embora eu entendo, como a Wanda falou, que até a percepção de muita coisa é relativo, né? O que é muita coisa para mim, o que é muita coisa para o outro, o que é muita coisa para um aluno de uma escola pública, o que é muita coisa para um aluno, né, de uma universidade privada. Uma das ferramentas que eu indico, que na verdade, Fernando, é um conglomerado de ferramentas do Google, mas elas são todas gratuitas, é o Google Expeditions. O Google Expeditions, eu não sei se vocês já viram, eu não sei se ele traduz ao pé da letra para Google Expedições, mas ele permite que você crie a sua experiência em realidade virtual. E aí, Wanda, é onde encaixa com o que você falou, porque uma vez que você desenvolve, você pode baixar nos dispositivos e usar a experiência em rede com seus alunos, sem depender da conexão da internet, né? Eles disponibilizam no site deles várias experiências, tanto em realidade virtual quanto em realidade aumentada, já prontas, certo? A maioria, vou dizer a verdade, é em inglês. Mas tem algumas que não são, né? Tem em espanhol, eu não vi em português. Eu tô falando disso aqui porque é um repositório. Esses conteúdos foram produzidos por universidades, né? E escolas e tudo mais, que vocês podem navegar até como inspiração para criar de vocês. Como é que você cria com o Google Expeditions? O Google Expeditions, ele cria pautado nessas duas outras plataformas, né? Que é o Google Tour, que é esse Tour Creator, né? E aí você pode usar, eu não sei, vocês não estão vendo vocês estão vendo o slide, né? Mas quando você abre o Google Tour, você pode criar espaços em realidade virtual, né? O 360, e incluir pontos clicáveis, incluir áudio, incluir texto, e você pode usar os mapas da Google para criar um caminho, né, uma rota, você pode criar imagens que eles disponibilizam. Então, tem uma série de recursos que permite que você crie, né? Você não precisa se preocupar em ter que tirar a foto 360 ou fazer o vídeo em 360. Vai ser, Fernanda, eu acho inclusive que já foi. Eu demorei um pouquinho para mandar para a Lu, mas pronto, tá aí a Lu dizendo que será assim. Então, o Google Poly, né, é como se fosse um repositório de objetos 3Ds. De novo, ele é colaborativo, então você pode fazer subir os seus objetos 3Ds para o Google Poly e usar eles tanto na sua Google Expeditions quanto para implementar uma expedição em realidade aumentada. Por exemplo, vamos dizer que você não quer que o usuário navegue, né, dentro de um ambiente de realidade virtual, mas você quer compor um material onde você vai falar de dinossauros. Aí você vai ter o Tiranossauro Rex, que você puxa do Google Poly, o tiranossauro, sei lá qual, e o dinossauro A, o B e o C, e aí você tem como também criar uma narrativa onde você estabelece a linearidade ou não de como esses recursos são disponibilizados, né? Eu vou passar, mas porque o Voyager é um pouquinho mais avançado, só para cobrir o último exemplo, que vocês não vão conseguir ouvir, mas eu acho que isso seria uma experiência ainda mais fácil e gratuita, entre aspas, de ser desenvolvida, Fernando, é pautada na narrativa. Esse é um vídeo da universidade, tem vários no YouTube, da Universidade de Harvard. E o vídeo todo é composto ou seja, a experiência em realidade virtual, ela é composta de vídeo capturado em 360, mas ela não tem, tirando a captura do vídeo em 360, ela não tem nenhum tipo de aplicação computacional ou programação ou incorporação de elementos no vídeo. Só a narrativa. E é muito inteligente como eles fazem a narrativa, porque a narrativa ela promove a imersão e a presença pela história. Então, esse cara aqui, ele começa a falar, é um aluno da Universidade de Harvard, e ele começa a falar quando ele chegou na universidade. Vou pausar nesse ponto. É o estádio, certo? Eu consigo navegar nesse estádio dele todo, né? E posso olhar isso num óculos. Eu tô
consciente do tempo. Eu vou, né? Porque até vocês estão... Tudo bem se eu pegar mais 5 minutinhos de vocês? Sim, sem problema. Pode ser mais 5 minutos. Pronto. Então, se você reparar nessa imagem, o roteiro que ele usou, né, na narrativa, ele está dando pontos, né? Ele está... Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, ele está estimulando os seus sentidos por indicação na narrativa. A fala dele diz, quando eu entrei na Universidade de Harvard, eu vim, sei lá, das plantações de milho, lá de Iowa, caramba. E aí tem essa história que você vai entendendo o que é a história dele como estudante. Ele dá indicações visuais de para onde você olhar. Que em outras plataformas, como o Google Expeditions, Wanda, se você pensa em criança, o Google Expeditions você pode, que eu não gosto, mas você pode incluir setas, certo? Porque uma das coisas de quando você usa uma plataforma dessa é que muitas vezes o aluno com o dispositivo, tu pode ser que tu tenha o dinossauro na tua frente, tu tá falando do dinossauro. Mas o aluno, ele tá com o dispositivo olhando pro outro lado, que tem uma montanha. Então, no Google Expeditions, até isso você pode configurar, focar, né, forçar o foco dos dispositivos em que os alunos estão usando. Nesse caso aqui, não pode. Mas quando eu olho para ele, ele está me dando uma grande indicação para eu olhar para cima, certo? E o olhar para cima tem tudo a ver com a narrativa. Porque aí ele vai falar, sei lá, o teto desse negócio de hóquei. E a narrativa segue a seguir, né? Tem outros exemplos disso, da Harvard. Tem um outro que é uma menina sentada na biblioteca e ela está na mesa e ela diz... Aquele teto, né? A narrativa diz, o vitral do teto da biblioteca, e a menina sentada e todo mundo que está naquele ambiente, ele olha para cima. Então, tu não tem uma seta, tu não tem nenhum indicativo computacional que te faça olhar para cima, mas o roteiro e a atuação te leva para essa percepção. Terminamos. Só voltando um pouco para a narrativa, porque eu acho que uma pergunta que vocês podem ter é a questão de e se a gente não tem uma câmera de 360, né? Embora hoje telefones celulares e tablets fazem, existem aplicativos que você tem como fazer essa captura, você não precisa de uma câmera de 360. Existem repositórios online gratuitos que você pode baixar, como o próprio Google Tour e o Google Poly. Eu posso mostrar aqui rapidinho, para que não fique só no campo do imaginário. Eu vou trocar aqui minha tela para mostrar para vocês um pouquinho do Google Poly. Inclusive tem objetos 3D lá que eu fiz. Mas Para Jesus. Não, uma guia do Chrome. Eu quero essa. Então, vocês estão vendo o Poly, como ele é bonitinho? Aqui são objetos e cenas que também foram desenhados em aplicativos de realidade virtual de desenho, né? Que aí você tem como manipular. Quando ele carregar, você manipula. Pronto. Então tá aqui, ó. E isso é gratuito. A maioria deles são tem a parte dos Creative Commons. Você pode utilizar e você pode aplicar nas suas experiências também, né? O Google Tour, que é muito legal. Por exemplo, Wanda, eu não sei mas o Google Tour, como você pode associar com a questão do mapa, ele pode ser excelente para você criar aqueles jogos locativos, né? Que fazem o usuário navegar num espaço, né? Você tem uma rota para seguir. Vocês estão vendo aqui, ó, eu posso incluir uma cidade, como eu posso também fazer um upload de uma imagem. Eu tô com um pouquinho a minha internet está um pouquinho devagar, então talvez vocês não estejam conseguindo ver direitinho. Mas eu tô querendo só tentar mostrar que existem plataformas, né, que disponibilizam recursos que vocês podem criar em menor complexidade computacional, mas sim vocês podem criar experiências em realidade virtual. E mais do que isso, vocês podem colocar os alunos para fazer esse mesmo tipo de criação. Usando essas plataformas, né, que eu coloquei.
E é isso. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui. Pronto, Embora, se vocês desculpa, quiserem. porque eu me atrasei. Não tem nada, foi ótimo, excelente. Quem quiser abrir o microfone para perguntar, ou quem quiser colocar alguma pergunta no chat, a hora é agora, tá certo, gente? Apesar de que algumas perguntas já foram feitas e tal. Pronto, Fran, o vídeo vai ficar disponível só depois que a gente terminar a apresentação de hoje, tá certo? Então, assim que terminar, eu coloco para renderizar e upar no YouTube. Assim que estiver pronto, eu coloco lá. Então, talvez você tenha acesso hoje à noite ou amanhã de manhã, tá bom? Fernando, sua pergunta. Oi, Brena. Queria até me desculpar, porque eu entrei um pouquinho atrasado na sala, perdi o começo da tua apresentação, mas eu ia perguntar se tu falou aí de algumas ferramentas, né? E se tu tem alguma dica de alguma para quem está iniciando, assim, uma que seja mais, entre aspas, básica, para quem está começando a querer usar uma ferramenta para usar um ambiente de realidade virtual com a sua turma. Tem alguma que tu indica, assim, que seja mais fácil de manipular para quem está começando ou não? Fernando, eu indico o que eu coloquei, né? O Google Expeditions é uma boa, né? Porque assim, o Google Expeditions é como se o Google Expeditions é o repositório final, né? Então, uma vez que tu criou a tua própria expedição, você vai usar, por exemplo, no seu telefone, no tablet, você vai usar o aplicativo do Google Expeditions para poder navegar, né, em realidade virtual, com os óculos de papelão ou não, ou com o telefone em si, porque ele também permite isso, se o seu telefone não tiver esse processamento, a experiência já finalizada, né? O Google Expedições, você também pode ter diferentes papéis. Você pode ter o papel professor e os papéis alunos, né? Quando você estabelece a relação, né, ou a experiência com essa hierarquia, como eu falei para a Wanda, você tem uma série de configurações de controle na experiência dos alunos. Então, você vai, por exemplo, limitar que eles passem para o próximo objeto, você vai limitar que eles olhem para trás, né? Você vai limitar, você pode amarrar mais, né? Como você quer que eles vejam o que você está trazendo. Para criar, é o Google Tour, né? Então, eu super indico vocês a navegarem nesse Google Tour, e a navegarem no Google Poly, porque você vai ver a ruma de coisa que já tem disponível em termos de modelos 3D, em termos de imagens 360 que você pode incorporar na sua expedição. Como são produtos do Google, né, a usabilidade é fácil e você vai ver, deixa eu ver se eu consigo. É porque a internet não tá legal, Fernando, mas você tem como criar o que eles chamam de cliques, né? Você cria zonas de cliques dentro do espaço que você está navegando, então você pode incluir sua voz, ou você pode incluir mais informação, você pode incluir outras imagens. E recentemente, o que eu não falei, porque é uma coisa nova, bastante nova, é a história do Google Earth, né? O Voyager, que aí você tem como criar essa locativa que não está pautada no mapa plano, embora você navegue, né? Ele usa o Google Earth e tem, inclusive, você pode criar jogos, você pode criar um questionário dentro daquela navegação no Google Earth. Todo mundo pode criar uma experiência Voyager, né? Se você quiser, por exemplo, criar, 7 maravilhas do mundo, você pode fazer esse roteiro usando esse Voyager no Google e criar um quiz. A questão do quiz eu não tenho muito certa se já está aberta para todos os usuários, mas você poderia, né, fazer essa jogada. O Street View já foi integrado no Earth, você sabe dizer? Porque o Street View é algo que dá para você ver em 3D, né, mas ambientes reais, aí eu não estou falando bem de realidade virtual, mas... O Street está integrado, deixa eu ver se eu consigo, ele está integrado com o Google Tour. Isso eu tenho certeza.
que era o que eu estava tentando mostrar, mas eu não estou conseguindo fazer a seleção do mapa para mostrar para vocês. Então, você está vendo aqui, ó, eu posso escolher, no caso, Fortaleza. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela. Isso aqui eu estou dentro do Google Tour. Então, eu posso usar Fortaleza. Não sei porque que eu não estou conseguindo escolher. Porque eu não estou conseguindo ver. O botão de... tá aqui, pronto. Incluir cena. Então, pronto, tá aqui, ó. Tá aqui essa cena específica de Fortaleza, certo? Esse é o meu primeiro cenário no Google Tour. Eu estou montando uma expedição no Google. Aqui eu posso nomear a cena, eu posso adicionar texto, eu posso adicionar imagem, eu posso adicionar voz, né? Eu posso adicionar, né, que é a história desses pontos clicáveis, né, para incluir uma informação só sobre isso. E aí posso passar para quantas cenas eu quiser. Isso também tem sido usado, que eu esqueci de mencionar, para a questão de... Como é que a gente fala? Pessoas que têm dificuldades, né, motoras ou visuais, porque você pode incluir, é como se você pudesse trazer o cenário, fazer ele experimentar o cenário. Crianças, por exemplo, aqui eles usam para crianças que têm autismo, que vão para a escola, né, que essa parte de perceber a escola antes, né, porque você ir conhecer a escola pode ser demais, né? Então eles montam um ambiente, eles montam uma expedição na escola para a criança se familiarizar com o ambiente antes de efetivamente ir fisicamente ao ambiente. Enfim, aí é o que eu disse, Fernando, eu super indico vocês brincarem para descobrirem mais nesse espaço e com certeza outras aplicações que eu não consegui sugerir, né? Porque é de um contexto muito específico de vocês. Ou seja, né, as aplicações do que vocês vão pensar sobre isso. Brena, é uma pergunta assim que talvez para quem é muito leigo no assunto seja interessante. É muito bacana saber que o Google Tour faz com que a gente possa criar, né, a nossa própria expedição, digamos assim, né? Mas qual seria a diferença básica entre o Google Tour e o Google Poly? Porque o Google, a diferença básica é que é como se o Google Tour é a ferramenta em que você monta, certo? É como se fosse a base do quebra-cabeça. Vamos dizer assim, o Google Poly é onde estão as peças, o Google Tour é onde você monta o quebra-cabeça e aí você pode incluir informações, né? E o Google Expedições é a caixinha do quebra-cabeça ou o quadro quando você já quer montar, já quer emoldurar o quebra-cabeça já montado. Eu não sei se essa metáfora fez sentido. Perfeito. Mas... Assim, acho que ficou bastante compreensível, né? Pra gente saber como é que vai proceder de fato na prática, né? Ótimo. Pronto, e aí aquilo que eu falei, Lu, para quem quer se aventurar, né, com a realidade virtual, o Google Poly tem elementos 3Ds. Então, dentro daquela outra conversa que a gente teve, se você quer usar, por exemplo, o tal do Metaverse, né, e outras plataformas para criar experiências em realidade aumentada, o Google Poly ele também serve como repositório dessas pecinhas. Excelente. Aqui, projeto, eu não sei se vocês estão vendo, mas projeto, cria um projeto no Google Drive e aí você tem como, né, incluir os pontos, mas é um outro tipo de navegação, né? Você inclui os pontos, você inclui fotos, inclui texto e você navega na experiência no mundo, né? Então, quando você clica, você tem os pontos, é como se você fosse um viajante. Eu clico, sei lá, na sétima maravilha do mundo que está, sei lá onde, né? E aí ele vai abrir aquilo. Os quizzes, que é uma coisa muito legal e é nova, como eu falei, os quizzes, por exemplo, ele diz isso, espécies de animal. Quizzes. Espécies de animal, tipos de camelo do mundo, né? E aí ele leva você para o ambiente do camelo. Você gira a sua câmera e o camelo está lá. Aí você vai para o outro.
você vai para o outro espaço. Tá aqui, games. Pronto, tá aqui os camelos não, as lhamas. Pronto, archaeological sites. Então, essas experiências Voyager, que minha internet está ótima, mas essas experiências Voyager, você pode também compor a sua, né? Linkando com pontos do mundo e com a navegação através do Google Earth. Tá aqui, ó, sites arqueológicos. Aí tem a imagem, tem o texto e tem o quiz, né? Tipo a pergunta, quem é, não sei quem, não sei quem, não sei quem, você respondeu lá, eu já respondi errado. Mas aí ele me leva para lá, ó, tá vendo? Ó, chegando lá. E está sendo usado, inclusive está sendo usado agora pelas escolas aqui, porque não tem mais viagem de campo, né? Não tem mais prática em campo. Então eles estão usando isso para trazer essa vivência, né, um pouquinho para as crianças. Tá aqui eu e o Tutankhamon, sei lá quem é este homem. Excelente. Mais Brenda, alguém? você que tem experiência nessa editoração, você pode incluir, então, do arquivo seu, por exemplo, eu faço um desenho em 3D. Eu posso incluir aí no Google Earth? Você pode criar no YouTube? O seu. Eu posso incluir só como usuário? Você pode usar como usuário, você pode usar como criador. Se você tem um objeto 3D, você vai fazer o upload dele para o Google Poly. E aí de lá você pode criar a experiência no Google Expedições, né? O Google Mas tem que ser dentro do Google Poly. É um pacote. Wanda, porque é como se eles são plataformas que se colaboram entre si, né? Você também pode, em termos de se você tiver um arquivo 360, né, um vídeo em 360 ou uma imagem, ou o que quer que seja, que você queira subir no Google Tour, você pode também, eu mostrei, você pode escolher o mapa, mas você também pode fazer um upload de um arquivo, né, só que aqui, as câmeras de 360 são baratas, né, eu acho que no Brasil a realidade não é bem essa, então no Google Poly, você vai achar tanto fotos, né, tanto imagens quanto vídeos em 360, quanto vai achar objetos em 3D já desenvolvidos. E você pode, se dá para ver aqui, ó, tem o botãozinho de fazer o upload do seu próprio objeto 3D. Eu fiz, eu não sei se vai estar aqui, mas... Não, eu falei incluir desenho meu, é porque o meu público é adulto, meus meninos todos têm na faixa de 20 anos, viu? De 20 a 25, eu trabalho com universitário. E a gente faz muito desenho, e assim, você encontra muita coisa aí educativa, mas assim, ou é na parte de turismo, ou é na parte daquela ciência do fundamental, né? Tem muita coisa de biologia, química. Aí na hora que eu conseguir colocar, aí já realmente a notícia boa é essa que você teve, viu? Porque a gente fica meio... Eu não vou ter que me limitar só a esse acervo, né? A essa biblioteca. Não, você pode subir, sim. Inclusive, um dos projetos que eu fiz, Wanda, foi exatamente isso. Eu trabalhava num college que os meninos, eles tinham que... Era um curso de... como se fosse automobilístico. E eles tinham que aprender a desenvolver as partículas, né, do... Deixa eu ver se eu acho. As partículas, as partes do motor e elementos e pensar na aerodinâmica, tá aqui, ó, pronto. Isso aqui foi desenvolvido no college com peças que eles desenvolveram usando o AutoCAD, porque inclusive você pode, eles têm umas extensões que eles permitem, pronto, eu né? uso AutoCAD. Pronto. AutoCAD. Pois, Wanda, perfeito. Você usa o AutoCAD, você vai ter que exportar esse arquivo num formato, mas aqui explica, você vai ter que exportar o arquivo em um formato que não é o CAD, né? Não é o formato. Pronto, e upload aqui e usa. Era exatamente isso que a gente fazia. Ou seja, eram peças que eles mesmos desenvolviam, que você... que a gente usava, mas aí era para a realidade aumentada, né? Não era a realidade virtual. Mais alguém tem alguma pergunta? Não, só agradecer, foi muito legal, muito bom. Obrigada a vocês pela oportunidade.
Ótimo, Brena, adorei. Nossa, a gente sempre aprende muito, né? Nessas situações, é muito bacana as webconferências por causa disso, né? Que é um momento síncrono e a gente pode estar trocando conhecimentos, informações, é muito bom. Eu agradeço enormemente pela sua disponibilidade, né? Eu sei que não é fácil estar aqui, especialmente porque você está em outro fuso horário, né? Aqui para nós são 3 horas da tarde. Que horas são aí? Diz aí pra gente saber. Aqui são 7h20 já. Pois é, né? Então, com o filho, né? Numa situação pandêmica, então agradeço muito sua disponibilidade, né? E é sempre um prazer ter você aqui com a gente. É sempre convidada de honra, sempre, né? Oxa, obrigada a você, Lu e Robson, pela oportunidade, e a todo mundo que assistiu, contribuiu, quiserem me perguntar, quiserem saber mais qualquer coisa, podem mandar, que eu vou fazer o meu melhor em responder. Isso mesmo. E os projetos, né, que de repente nasçam daí, né, também são muito bem-vindos para serem compartilhados, né? Muito legal. Então, eu agradeço a todo mundo que esteve presente aqui hoje, que eu sei que também não é fácil, né? A gente tem aí uma série de coisas para fazer ao mesmo tempo, né? Mas muito obrigada pela presença de vocês. Como eu já falei, o vídeo, né, e os slides, eles vão estar disponíveis, né, assim que eu conseguir renderizar e upar para o YouTube, tá bom? Os slides eu coloco já lá no Classroom, dentro da caixinha que fica da webconferência do módulo 3 dentro do Google Classroom, tá bom? E aí tem um monte de muito bom, obrigada, excelente, né? Maravilhoso. Obrigada a vocês. Um prazer. Pronto, Fernando, obrigada também, viu? A gente tenta fazer o nosso melhor, né, para poder fazer as discussões de cada módulo acontecerem da melhor maneira possível, né? Fora a Bruna, que é a professora que está com vocês, a Tayana Bruna, que está acompanhando vocês nas discussões, né? Muito obrigada, Bruna, por você estar presente hoje também, viu? Pronto, aí vocês estão à vontade, né? Fiquem à vontade. É liberado, né? É demais, né? Esse é costume de professora de quem estava, né, na educação básica. Gente, daqui a pouco Brenoca, tá um abração aí, viu? Depois a gente fofoca mais. Sim, senhor. Um beijo. Beijão. Pô, vamos embora que eu vou jantar, meu povo. Pronto, um beijo, vai muito obrigada com Deus, pra vocês. Tchauzinho. Tchau, Melinda. Tudo de bom. Tchau, vocês Rodrigo. também. Até a próxima também. Até mais, Laís, Bruna.